O prefeito de São Paulo avalia que o governador Tarcísio de Freitas se posicionou bem sobre o tarifaço de Donald Trump. Ricardo Nunes volta a defender o diálogo com os Estados Unidos. Repórter Beatriz Manfredini. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que o Supremo Tribunal Federal está levando o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro em ritmo acelerado. Bolsonaro e outras autoridades são investigados por suposta tentativa de golpe de Estado. E em agenda pública nesta quarta-feira, Nunes classificou o processo no STF como maratona, mas disse que o episódio citado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em carta que impôs tarifas ao Brasil, é algo separado da negociação econômica e afirmou que é possível e preciso dialogar sobre as taxas. Não são decisões assim que as pessoas tomam por uma birra política ideológica. Existe todo um conjunto de organismos, instituições que definem essas tarifas, né? A Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos, como eu falei, os interesses dos americanos que importam, dos brasileiros que exportam, da balança comercial, de legislações, eu acho que sim. Agora, é lógico, o presidente Trump tem a sua posição de criticar o modo como está se conduzindo o processo do presidente Jair Bolsonaro, como eu também tenho, né? E muitos brasileiros têm, que é natural. Eu acho que só foi realmente aí coincidiu os momentos de estar tendo esse processo tão acelerado no STF, né, que a gente está, parece que é uma maratona, né, assim, uma vontade de correr com esse processo e coincidiu com esse momento. Nunes defendeu ainda a atuação do aliado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre o assunto. Elogios ao governador Tarcísio de Freitas. Ele é o governador eleito, ele que tem a prerrogativa, é ele que tem a autonomia, é ele que tem a obrigação constitucional de defender o seu estado. A obrigação constitucional de defender o município de São Paulo é minha, prefeito eleito de São Paulo. De defender o estado é o governador Tarcísio. De defender o Brasil é o presidente Lula. Então, cada um dentro da sua área, que foi delegada pelo voto popular. Então, o Tarcísio está fazendo o que é certo, de forma equilibrada, né, com dados, conversando com as pessoas corretas, distanciando esse problema da política partidária, falando de política pública. E o Tarcísio está correto, absolutamente. Se alguém fez alguma crítica, eu acho que está desconectado com aquilo que é a função e a obrigação de cada um fazer dentro do exercício da sua função. Tarcísio foi criticado pela ala mais bolsonarista da direita após neutralizar o discurso sobre a tarifa e pedir união. Dora, o posicionamento do prefeito de São Paulo era o esperado em relação ao governador Tarcísio ou ele exagera? Primeira coisa, é bom ter amigos, né? E o Ricardo Nunes é bastante amigo do Tarcísio de Freitas. Outra coisa é que uma das características do político é saber dar nó em pingo d'água, ou seja, contornar as situações mais difíceis, o que fez o prefeito nem sempre com grande sucesso, porque ele primeiro começa pontuando que é preciso separar, estão separados a questão política e econômica. Daqui a pouco ele mesmo entra no processo do julgamento do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, coloca o Supremo Tribunal Federal no meio da história e ali ele se enrolou um pouco. Mas diante da situação difícil, complicada, a maior saia justa, né? Porque no primeiro momento é claro que o governador, todo mundo viu, colocou a questão partidária, a questão política na frente de tudo. Mas depois, agora, ainda bem, tá certo? Ainda bem, tentando corrigir. Eu acredito que ele vai conseguir corrigir, mudar o rumo dessa prosa. Quer dizer que ele está conseguindo dar nó em pingo d'água? Está melhorando em relação a isso, pela experiência dele, não só como vereador, mas também já como prefeito, né, Deise? A gente tem que lembrar que o Nunes disse que se o Tarcísio quisesse, ele concorreria ao governo do estado de São Paulo, né? Então isso mostra uma lealdade e também uma dependência aí política que é muito forte, principalmente do Nunes em relação ao Tarcísio, né? Então não chega a espantar esse elogio à postura do Tarcísio, aliás, um dos poucos elogios que ele recebeu no meio dessa conduta toda. Eu queria, para além de tudo isso, para além dos elogios do Nunes, eu queria ressaltar algumas coisas. Ele não erra quando ele fala que o Tarcísio buscou uma forma mais pragmática, é que no meio disso tudo ali ele acabou tendo atritos com o núcleo bolsonarista, né? Isso foi uma consequência, né? O Eduardo Bolsonaro, ele tem um jeito mais
agressivo, e aí eu não estou falando nem num tom pejorativo aqui, mas ele tem um jeito mais agressivo de lidar com essas questões, e o Tarcísio foi mais pragmático, mas acabou ferindo ali o ego do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas quanto aos elogios do Nunes ao Tarcísio, é isso, é fidelidade político-partidária, e um depende do outro, Nunes mais do que de Tarcísio nesse momento.